Olá, eu sou o Bruno Gimenez, do Luz da Serra, do Chamado da Luz e de outros sites da internet. Se você ainda não me conhece, sou escritor, professor espiritualista e cofundador do Luz da Serra, que é uma instituição empenhada, que tem a missão de ajudar você a encontrar seu caminho de luz. Olha, faz muito tempo que tanto eu quanto a Patrícia, minha outra sócia, trabalhamos juntos há tanto tempo, que a gente tem visto que os casos de consultório de terapia holística, de sessões de coaching e tudo quanto é tipo de trabalho que ajuda pessoas a melhorar de vida, a gente encontra ansiedade, depressão, tristeza, insônia, problemas de relacionamentos e tantas outras dificuldades, como encabeçando a lista das estatísticas mais estouradas dos problemas humanos. E aí quando você vai lá para o final da estatística, deixa eu explicar o que é a história de final da estatística, que é quando a gente começa a fazer uma estatística das pessoas que morrem, a gente percebe que 70% das pessoas que estão morrendo hoje em dia estão associadas às suas mortes às doenças crônicas e pessoas que consomem remédio há muito tempo, que têm doenças manifestadas há muito tempo sem encontrar a verdadeira causa. Então o que acontece? Nós da Luz da Serra, nós somos focados em mudar essa realidade do ciclo da doença, em ajudar as pessoas a encontrar seu caminho de luz, viver num outro propósito, viver numa outra energia, viver de uma forma diferente. Eu tenho certeza que se você chegou até esse vídeo, é porque você, assim como eu, e assim como a minha convidada especial, não quer mais viver no ciclo da doença, não quer mais viver numa estatística que fala que pessoas acima de 50 anos, em média no Brasil, estão consumindo de 50 a 70 cápsulas por dia. Isso não está certo, isso não é saúde. A gente tem muito mais maneiras de viver fora disso. Mas a sociedade está um pouco míope, ela está olhando só para um ponto e está se esquecendo do tratamento natural, da verdadeira causa, das verdadeiras ações que mudam a realidade. E se tem uma coisa que mudou a minha realidade, mudou a realidade de milhares de alunos meus e de milhares de amigos, e que hoje é cientificamente comprovado, é a meditação. Então já fazia muito tempo que eu queria trazer essa convidada para falar disso, porque ela é uma especialista em meditação, e não só isso, recentemente ela finalizou um projeto em que ela postou no YouTube, no canal Amanda Dreyer, 365 meditações. Agora você pode achar, nossa, ela gravou vários vídeos e colocou lá. Não, ela gravou todo dia sem falhar. E ela não gravou tudo em estúdio e soltou tudo de uma vez. Todos os dias ela gravava e colocava uma meditação disponível para todo mundo que seguia ela. Qual o objetivo dela? Mostrar que a meditação transforma. Mostrar que a meditação pode ajudar todos esses casos que eu falei. Mostrar que a meditação é um caminho para o Brasil ser um país melhor. E não só para sair de doenças, mas para você aprender a se elevar, a ter um nível de alta performance, a ter um nível de saúde, de controle mental, de controle de ansiedade, de alegria nos relacionamentos. Então agora, para a gente poder distribuir com você, compartilhar com você tantos ensinamentos que já mudaram a minha vida e de tantas outras pessoas, eu trouxe aqui para vocês a Amanda Dreyer do Feliz com Você. Amanda, obrigado, que bom que você está aqui. A gente fica muito feliz, fazia tempo que a gente estava marcando para poder conversar contigo. E, por favor, fala um pouquinho para nós quem você é, né? Bom, eu quero agradecer ao Bruno, à Patrícia e todo o pessoal aqui do Luz da Serra por esse convite, porque é uma oportunidade de eu falar da minha paixão, da minha missão de vida, que é a meditação. Porque eu sei o poder que a meditação tem. Sei disso, adivinha como? Por experiência própria, transformei a minha vida, transformei a vida da minha família. Depois ajudei milhares de pessoas a terem essa transformação de vidas a partir da meditação com o Feliz com Você. Hoje são milhares de relatos que você encontra no Facebook, no YouTube, no nosso blog, depoimentos de pessoas que estavam com depressão, que estavam sem vontade de sair da cama de manhã. Não tinham mais um sentido de vida, ansiosas, não conseguiam mais se concentrar. Ler um livro, Bruno, eram coisas que as pessoas não conseguiam, porque lia, precisava, nossa, o que eu li mesmo? E com a meditação conseguiram transformar tudo isso. Mas, como que eu cheguei a essa conclusão? Eu trabalho há 10 anos como terapeuta holística, professora de yoga, meditação, astróloga, na área das terapias naturais. E a minha missão é realmente ajudar as pessoas a terem uma vida plena, a terem uma vida realizada em todos os níveis, de forma integral, holística. E me chamou muito a atenção o quanto era necessário que a pessoa tivesse algo palpável, que ela pudesse fazer em qualquer lugar, onde ela estivesse, para elevar a sua energia.
que fosse uma prática diária, que fizesse com que ela ficasse bonita por dentro todos os dias. Porque assim como a gente cuida da nossa beleza exterior, a gente escova os dentes, escova o cabelo, se arruma para começar o nosso dia, a gente também precisa ter algumas práticas para cuidar do nosso interior, para estar forte, para enfrentar os desafios que vão surgir durante o nosso dia. E isso eu comecei a perceber quando eu atendi em consultório, porque as pessoas vinham para um atendimento e ficavam muito bem. E aí, elas não tinham algo que mantesse, como não tinham uma forma de manter essa energia no seu dia a dia, então elas precisavam retornar com muita frequência. E eu comecei a perceber que à medida que eu indicava a meditação, e as que conseguiam inserir a prática da meditação no seu dia a dia, tinham uma melhora muito melhor, de nível de energia em todos os aspectos da sua vida. E eu percebi que esse inserir a prática da meditação no dia a dia não é algo tão simples assim. Não é que a meditação é difícil, nada disso, é muito fácil. Só que quando a gente está iniciando, tem alguns obstáculos, tem algumas pedrinhas que se a gente não souber, não tiver uma orientação de como desviar delas, elas vão fazer com que a gente desista. Então, por isso que eu criei o Feliz com Você e é por isso que eu tô aqui hoje. Legal, que bom que você falou das pedrinhas, porque essas pedrinhas eram pedronas na minha vida. Hoje eu medito, hoje eu aprendi, hoje eu descobri, principalmente com as suas dicas e com os mitos que eu tinha, com os erros que eu cometia, hoje eu descobri fazer de forma simples. Eu faço rápido, às vezes eu faço num lugar que eu estou esperando, às vezes eu estou numa fila de espera, num lugar eu estou meditando. Eu aprendi a fazer 3 minutos, 5 minutos, eu aprendi. Mas eu não sabia isso. E aí quando eu via as pessoas falando de meditação, para mim meditação era coisa de monge, era coisa de Hare Krishna, de budista, de religioso oriental e de mestres indianos ou gurus. Era coisa que, ou de professores de yoga e professores e de bicho grilo, certo? Eu achava primeiro que eu tinha que meditar, sentado em cima das minhas pernas, em lótus, eu não conseguia nem dobrar as pernas, e aí no meio do caminho eu já começava a ficar cansado e eu achava que meditação era para outras pessoas e não para mim. E quando eu conversava com amigos de que eu estava tentando meditar, eles riam de mim. Isso... Então aquilo começou a bloquear a minha vida. E eu cheguei a voltar e insistir na meditação depois de muito tempo, ou seja, eu deixei para trás muito tempo de meditação. E hoje eu posso dizer que eu sou viciado em meditação. Se eu não faço a minha meditação, eu sinto falta, eu não tenho clareza mental. Quer me ver irritado é quando eu não meditei. Quer me ver não motivado, cabeça baixa, quando alguém fala, nossa, Bruno, o que você tem hoje? Eu falo, putz, eu não meditei, a pessoa já percebeu. Eu, não tenho nada, tá tudo bem, mas eu sei que eu não achei meu centro, o meu poder maior de energia. Então, qual é a minha pergunta? Quais são os maiores erros que as pessoas cometem que, faz com que elas meditem errado, ou 2, faz com que elas não meditem? Quais são os principais erros, na sua opinião? Bom, eu acredito que são 2 grandes erros, que é não ter, o primeiro é não ter um método, não saber como se organizar para praticar meditação. Porque você pode daqui a pouco pensar, meditação é simples, eu vi a moça na revista, é só sentar, fechar os olhos e pronto, estou meditando. Você vai tentar fazer isso e você vai ver que você não vai conseguir, porque você não tem uma orientação, você não tem um método. E essa é a grande dificuldade, porque você não sabe como acomodar o seu corpo, como que eu fico com a coluna reta? E como que eu vou ficar confortável dessa forma? Então, precisa ter a orientação de como você se sentar. E existe uma postura ideal para cada pessoa. Não existe uma postura que seja perfeita para todas as pessoas do mundo. A forma como eu me sinto confortável vai ser diferente da forma como você se sente confortável para praticar a meditação. Então, e muitas pessoas acreditam, essa falta de método também está aliada com acreditar que você precisa de um lugar especial para praticar meditação, que você vai precisar ter um ambiente silencioso. Então, deixa eu te interromper. É falta de método. 2, achar que precisa um lugar especial. Isso, achar que precisa de um lugar especial. Isso quer dizer que quando a pessoa ela olha para a casa dela, para a vida dela é uma bagunça, ela fala, eu não tenho lugar para meditar. É isso? Tá. Porque, inclusive, tem uma aluna do nosso curso, uma mineira muito querida, a Luciene. É uma senhora de 53 anos e ela estava com depressão e não conseguindo lidar com as emoções dela. E ela chegou até as meditações e quando ela viu eu falando, ela falou, nossa, mas isso de conseguir meditar em qualquer lugar, isso é conversa fiada da Amanda, eu não acredito. Daí ela pensa, mas eu sou que nem São Tomé, vou ver para crer.
vou testar. E ela fala assim, ainda bem que eu experimentei essa história, porque hoje eu medito na minha casa, em qualquer lugar, tem carro passando, tem caminhão passando, e eu pensei, eu preciso fazer a minha história na minha casa, aonde eu estiver. Não, né, não posso esperar um momento perfeito, um momento ideal para ter essa transformação. Então, esse não ter um método, esse não ter um lugar ideal, e eu acredito até que eu vou arriscar uma terceira, Bruno, da falta de acompanhamento inicial. Porque quando nós iniciamos a prática da meditação, existe algo que a ciência está comprovando agora, que é o fenômeno da inibição cruzada. Não se tem muito estudo sobre isso, mas o Deepak Chopra, que é uma grande autoridade no assunto nos Estados Unidos, ele já escreveu nesse último livro, no livro que ele lançou esse ano de 2015, sobre esse assunto. E ele fala que o nosso cérebro, né, ele tem dois grupos que ficam lutando entre si o tempo inteiro. Então, tem um grupo que quer que você faça sempre as coisas do mesmo jeito, da mesma forma, que seria as coisas que você está habituado. E existe um outro grupo que briga com esse, eles entram em conflito, que é o fenômeno da inibição cruzada. Então, quando esses dois grupos entram em conflito, o que está mais forte, que é o que a gente alimentou mais, que é o de não meditar, vai vencer. Então, se você não tiver esse acompanhamento inicial, vai ser mais difícil de você criar esse hábito. Então, por isso que quando nós nos comprometemos com uma meta, se a gente fala para alguém, se eu falar para você, Bruno, eu vou fazer isso, ela vai ficar mais reforçada, porque eu vou ficar com vergonha se eu desistir. É aí que o acompanhamento entra. É aí que ele ajuda porque aí esses grupos vão brigar entre si e eu vou querer que esse outro grupo Por isso que a maioria vença. das pessoas, é notadamente percebido que as pessoas estudam melhor quando assumem compromisso com outras pessoas do que estudar em casa sozinha. E também elas fazem exercício mais fácil a pessoa se deslocar a uma academia, um lugar específico, do que fazer exercício em casa. Isso. A pessoa tem que ter uma disciplina, já começa a fazer, tem uma pesquisa que mostra que a pessoa começa a fazer exercício em casa depois que ela já fez muito exercício e que ela já se habituou. Entendo. Precisa criar esse hábito inicial. Então demoram alguns dias. Nossa, porque tantas pessoas... Eu encontrei uma aluna minha da época que eu ainda dava yoga presencial, aulas de meditação presencial, encontrei ela na padaria. E ela falou assim, ai, que alegria te encontrar hoje aqui. E eu falei, por quê? E ela disse, não, porque ontem eu cheguei em casa do trabalho com meu marido, ele subiu tomar banho, e eu já ia fazer outras coisas quando eu entrei no Facebook, e aí eu vi uma meditação sua. Pensei, mas vou fazer essa meditação da Amanda. Fiz lá a meditação do Om Namah Shivaya, e nossa, foi incrível. E quando eu abri meus olhos, eu pensei, por que eu não faço isso todos os dias? Por quê? Eu não sei por quê. Por que eu estou perdendo de ter essa sensação todos os dias? Porque foi tão bom, tão bom. Eu não soube explicar. Aí eu falei, por causa dessa questão, né? Você precisa se comprometer, você precisa assumir um compromisso, valorizar isso e trazer isso. E antigamente as pessoas não tinham acompanhamento como você dá hoje para os seus alunos, né? Exatamente. Porque esse acompanhamento... Eu quero dizer que hoje ninguém tem desculpa para dizer que não dá, né? Isso. Hoje ficou muito fácil, porque antigamente esse acompanhamento, quando eu ainda dava aulas presenciais, a pessoa precisava se deslocar até o estúdio naquela determinada hora. Então acontecia o quê? Que no grupo de meditação, às vezes bem naquele dia, naquele horário, a pessoa tinha uma reunião, não podia comparecer. O filho ficava doente, chovia demais, ou enfim, inúmeras desculpas, e a pessoa ficava sem meditar. Hoje, com a internet... Com o celular, né? Com o celular, tu coloca ali qualquer hora do seu dia, quando você tiver... Você não precisa pegar trânsito. Tá, e o que costuma... É verdade, desculpa te interromper, mas o que costuma ser de benefícios mais claros nos teus alunos? Esses alunos que você acompanha, que seguem o seu método, que você já ensinou que não precisa meditar com as pernas cruzadas, que é tão básico, eu sou um aluno teu, você sabe disso. Mas quais são os principais benefícios que você vê para a meditação? Vamos fazer o seguinte, eu vou te perguntar, você vai me dizer se funciona ou não funciona. Tá, para ansiedade, ajuda? Ajuda, nossa. Para medos? Ajuda. Para relacionamentos em casa. As pessoas muito nos procuram porque a vida na casa delas está um inferno. Ajuda? Olha, ajuda. Posso até te dizer, Bruno, existe algo que a meditação faz, que é aumentar o espaço entre o estímulo e a reação. Por quê? Quando nós estamos em casa,
quando nós somos muito íntimos, você fala uma coisa que eu não gostei, como eu tenho intimidade, eu já logo dou de volta. Se eu não gostei, eu já reajo emocionalmente e não tô nem aí já gera atrito. Então, ou eu choro, ou eu grito, ou eu discordo, porque nós não temos esse controle emocional. E a meditação cria esse espaço de tempo. Antes de você reagir, você toma consciência, nossa, mas isso é uma mágoa, isso é algo que eu preciso melhorar. A pessoa não sabe, você toma consciência daquele processo e antes de você reagir, você com essa tomada de consciência, são alguns milésimos de segundo que acontece muito rápido. Que pode te salvar de uma encrenca, né? Que pode salvar um casamento, pode salvar um relacionamento com o filho. Por quê? Porque depois não vai ter aquela culpa, nossa, por que eu falei aquilo, não devia ter falado. As consequências disso. Tá, agora uma coisa que me intriga. E prosperidade? Você vem falando, eu vou dizer, você vem falando que a sua meditação ajuda as pessoas a prosperar. Como assim? Por quê? É incrível, porque se você tem uma visão da vida que você está sempre cansado, reclamando, sem energia, ansioso, vendo a vida sempre pelo copo meio vazio, você sempre vai atrair mais dessas coisas. E quando você começa a meditar, que você começa a tomar consciência desses seus medos, dessas raivas, essas agitações, esses processos interiores que estão lá no nosso subconsciente, né, embaixo do tapete guardadinho, a gente começa a curar tudo isso com a tomada da consciência, porque a tomada da consciência é como a luz no ambiente, como se a gente abrisse as cortinas num ambiente escuro. E quando a gente abre as cortinas, não tem como a luz não entrar. Então a luz automaticamente entra. E a gente melhora o nosso nível de vibração e as coisas começam a acontecer na nossa vida. Tem até um caso de uma aluna minha que se chama Ana Laide, e ela é lá de Sorocaba, é professora de matemática, e ela teve que fazer uma mudança com a família dela e estava, enfim, muito deprimida. Ela só dormia. Levava o filho para a escola, dormia, almoçava, dormia e dormia. Ela falou, nossa, eu estava numa casinha preta, fechada, sem saída, sem trabalho e encontrou as meditações do Feliz com Você. Começou a fazer as meditações e ela viu que começou a melhorar, ela não precisava mais dormir. E nisso que ela começou, a se sentir melhor com ela mesma, veio uma proposta de trabalho para ela. E aí ela começou a se sentir melhor ainda e começou a meditar mais ainda, quase que diariamente. E aí já veio uma nova proposta de trabalho, então é um ciclo. Então, como se fala, né? Quando tudo dá certo, parece que dá mais certo, porque você aumenta a sua vibração. Pessoas que tomam muito remédio para dor, doença, pressão alta, o que mais? Nossa, diabetes, doenças crônicas. Como que a meditação ajuda? Tá. A hipertensão é algo que a meditação atua de forma incrível, porque a meditação ela atua no eixo pituitária hipotálamo adrenal. Então, esse eixo do nosso organismo é o que controla controla a pressão sanguínea, controla as contrações musculares, controla a temperatura do nosso corpo, controla as taxas glicêmicas do nosso organismo. Então, para hipertensão, diabetes, todos esses desequilíbrios que vêm decorrentes do estresse, a meditação é algo que tem um resultado muito rápido, porque automaticamente, quando você sentar, fechar os seus olhos, entrar nesse estado meditativo, que você baixar as suas ondas cerebrais e automaticamente a adrenalina, o cortisol no seu organismo começa a diminuir. A taxa de dopamina, de melatonina começa a aumentar. Isso é cientificamente comprovado, amor? Isso é tudo cientificamente comprovado por universidades como Harvard, USP, UNB, Universidade de Brasília, Universidade da Califórnia. Então, todos esses estudos, todos esses dados que eu trago aqui, não é algo que a Amanda acha que a meditação faz isso. Não. Isso hoje é tudo catalogado por exames, por testes feitos em laboratório. E hoje a meditação ela é utilizada até em hospitais renomados como Albert Einstein, para pessoas que estão em tratamento com doenças crônicas. Vou fazer algumas perguntas e você me responde objetivamente. Pessoas com mais de 80 anos podem? Podem meditar. Criança pode? Podem meditar. Tem muitas crianças meditando no Feliz com Você com suas mães. Pessoas que dizem que não têm tempo. Quantos minutos essas pessoas que não têm tempo para nada podem usar para meditar? Quantos minutos elas precisam por dia? Olha, 5 minutos por dia todos nós temos. E esses 5 minutos iniciais, você vai ver que você vai fazer a prática da meditação e você vai ver que a forma como você vê o tempo muda.
não tem um aluno meu que fala o contrário, Bruno. É incrível, porque todos falam assim: nossa, Amanda, eu achava que eu não tinha tempo para praticar meditação. E aí eu comecei a meditar alguns minutos diários. E aí eu comecei a ver que eu tinha mais tempo. E algumas falam assim, inclusive, antes eu perdia tempo com a ansiedade, preocupada com as coisas que eu queria fazer, enrolada, porque tudo desorganizado dentro de mim. Agora eu medito, eu tenho mais tempo. Pessoas doentes, estão doentes com algum problema físico, podem meditar? Podem meditar. Pessoas que tomam remédio, podem meditar? Devem meditar. Tá. E aí a pergunta que eu queria que tu me ajudasse numa viagem, tá? Porque eu atendi muito tempo em consultório. E o perfil de pessoas que eu atendi em consultório era uma mulher de 40, 50 anos, já tinha 2 filhos, metade já era separada, metade não. As que não eram separadas, mais da metade tinham conflitos com seus cônjuges. As que eram separadas perceberam que dedicaram a vida inteira para os filhos e que o mundo está aí e agora ela entre 40 e 50 anos não pensou nela. Aí imagine que essa pessoa, vamos chamar ela de Sandra, vamos imaginar que essa mulher é a Sandra. Imagine que a Sandra tem contato com todo o seu conteúdo e começa a meditar e fazer os exercícios simples que qualquer um pode fazer, como você falou, tá? Simples, com acompanhamento, seguindo os seus métodos, porque você explicou que, pelo que eu entendo, o que você tem hoje como método é aquilo que você gostaria de ter aprendido quando você começou. Exatamente. Não é que você penou para aprender sozinho. Eu sei que você já me falou isso antes de começar a gravar. Então, o que vai acontecer com a Sandra depois de 2 anos? Ou melhor, o que vai acontecer com a Sandra depois de 6 meses? Ela briga com os seus relacionamentos, ou ela briga com o marido, ou ela está separada e quer um outro relacionamento. Ela está em crise no trabalho, ela vê os seus filhos não se dando bem e ela sofre com isso. Ela já toma um ou outro remédio, uma coisinha aqui e ali, e a vida dela não é o sonho da vida dela, ela não vive o propósito dela, ela está meio que levando a vida. O que vai acontecer com a Sandra, essa nossa consultante hipotética, que foi uma pessoa que eu atendi muito tempo, esse perfil, depois de 6 meses aplicando o seu método? Bom, isso é bem importante, Bruno. Eu acredito que, vamos dizer assim, 6 meses depois, se a Sandra olhar para a vida dela e ela não fizer nada, não tomar nenhuma atitude, é muito provável que esses problemas cada vez aumentem mais. Sim. Agora, se ela tomar uma iniciativa e se comprometer de fazer algumas práticas de meditação, de criar esse hábito de meditar, as mudanças vão ser incríveis na vida dela. Por quê? Porque ela vai ter alguns minutos, né, praticamente diários, de silêncio, de paz interior. Com esse silêncio, com essa paz interior, ela começa a criar um espaço interior, um espaço na vida dela em que ela toma consciência, ela começa a se reconhecer, porque ela está desconectada, ela não sabe quem é a Sandra, o que a Sandra gosta de fazer, o que faz a Sandra feliz. Ela não parou para ter essas respostas, então ela precisa desse momento. Nunca aprendeu isso, porque ela só servia aos filhos, ao marido, e agora está tudo desabando. Por quê? Porque ela esqueceu dela mesma. Então é preciso. E quem é que vai dizer o que a Sandra gosta? Quem é que vai dizer o que faz a Sandra feliz? Só aqui, o coração dela. Tem o depoimento, uma portuguesa, Paula Lizarda, que faz as meditações do Feliz com Você. E a Paula é incrível, porque ela conta que ela estava entrando em depressão profunda. E ela falou que em menos de 21 dias, a vida dela estava transformada. Não foi, ela falou, Amanda falou que em 21 dias iria acontecer uma grande transformação na minha vida. Em menos de 21 dias, essa transformação já tinha acontecido. Ela disse, estou a entrar nos eixos. Então a meditação te coloca no eixo novamente. Nossa, muito bom. Você provavelmente, assim como eu, vai querer aprender mais sobre meditação. 5 minutos por dia, transformações incríveis, muda tudo. Então eu combinei com a Amanda, você vai acessar aqui embaixo, tem um link com um presente muito especial que a gente está organizando para você saber mais sobre meditação, para você sair do ciclo da doença. E se você é uma pessoa como a Sandra ou como um Sandro, que não sabe nem direito quem você é, ou está confuso nessa correria do dia a dia, e está precisando de espaço para você saber quem você é, para você viver a missão da sua vida, para você sair do ciclo da doença, para você ter uma vida significativa, eu tenho certeza que a meditação é um caminho para você. Amanda, quase tudo que eu consegui na minha vida de surpreendente veio numa meditação. Incrível. Quase tudo que eu consegui na minha vida para me inspirar para os meus livros, para os meus cursos, veio numa meditação. Eu acredito que uma pessoa que não medita ainda não se conhece. E por isso que eu fico muito feliz de você ter cedido o seu tempo aqui para nós, para que a gente pudesse falar um pouco para a nossa audiência o quanto
a meditação é fundamental. E a Amanda vai liberar uma série de vídeos daqui a um tempo e ela vai dar mais detalhes sobre como você pode também aprender a meditar da forma certa, eliminar mais mitos e erros e aprender a ter resultados diferenciados. Então aqui embaixo tem um link para você se inscrever e ficar sabendo dessa série de vídeos e receber essas novidades que nós estamos preparando. E também aqui embaixo tem um solzinho, e nesse solzinho você pode se cadastrar para você se inscrever no nosso canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, você não recebe as notificações para quando vier as novidades. Então se inscreve aí agora que eu vou ficar esperando. Já se inscreveu? Beleza. Então, Amanda, eu queria que você deixasse a sua palavra final e a gente te agradece muito por ter vindo aqui com a gente hoje. Então, tá. Eu que agradeço essa oportunidade. E sempre eu gosto de falar de um conto budista, bem curtinho, que fala o seguinte: a gente não pode colocar carpete no mundo todo, mas a gente pode colocar pantufa nos nossos pés. Então, para a gente fazer um mundo melhor, a gente não vai conseguir mudar o mundo todo, mas a gente muda a nós mesmos. Isso sim, a gente consegue. E se a gente fizer isso, a gente vai inspirar outras pessoas e é o primeiro passo. Se o mundo aí fora está ruim, é porque todos nós estamos desequilibrados e precisamos nos reencontrar, nos reconectar com a fonte, com o nosso eu interior. Então tá aí com vocês, a Amanda Dreyer, do site felizcomvocê.com.br, ensinando você a colocar pantufas nos seus pés. Eu tenho certeza que o seu bailado pelo teatro da vida vai ficar muito mais interessante. Muito obrigado, um grande beijo, acredito em você, senão não estava aqui, e eu tenho certeza que a Amanda também acredita em você.